Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a 2025, o primeiro programa do ano do meu podcast Alquimísticos. E eu tô aqui com mais uma embaixadora da paz, que eu conheço há muitos anos, a Priscila, mas até eu vou conhecê-la melhor hoje, que a gente vai desvendar os mistérios da Priscila Menin. Um deles é a gastronomia, e a gente vai fazer hoje, como eu prometi para vocês, um pão da paz. E por motivos pessoais e especiais, vai ser um pão da Turquia, né, Priscila? Ótimos relacionamentos. Então, eu vou só apresentar rapidinho a Priscila e aí depois ela vai começar a falar sobre ela mesma. Vamos lá. Ela é embaixadora da paz, como eu já falei, né, da UPF, que é a Universal Peace Federation. Entrevistei aqui uma embaixadora da paz chamada Maribel Barreto. Depois vocês assistam, porque está muito interessante. Você também não assistiu ainda, mas vai adorar. Ela também é embaixadora de uma linha de produtos coreanos que estão ligados à UPF. Chama Lihua, que é de saúde e de estética. E com relação à saúde, eles têm plantação de gengibre. A gente, quando foi para a Coreia, a gente foi na fábrica, né? De gengibre e de ginseng. De ginseng. A gente foi na fábrica de vermelho, exatamente. Que faz um chá que é maravilhoso também para muitas questões da saúde. Isso. Ela é presidente do Invest Brasil. Esqueci de pegar a sua pé. É que eu tenho um livro dela, que ela é escritora também, de Minutos de Sabedoria da Boa Política. Eu vou depois pegar o livro, que a gente vai mudar de ambiente. Advogada, jornalista, tem formação, né, em gastronomia. Ela fez 4 faculdades, gente. Eu achei uma loucura isso. Aliás, eu conheci a mãe dela outro dia. Eu conheci a mãe e o pai. E a mãe falou que todos os filhos são super estudiosos. São super disciplinados, dedicados. E não é para menos, né, que ela se tornou uma power woman da atualidade. Ela fez faculdade de gastronomia, direito, bacharel em publicidade e propaganda na São Judas, bacharel em jornalismo e pós-graduada em direito constitucional, em direito eleitoral. E só fazendo uma introdução para a Invest Brasil, para quem não conhece, é um instituto que é uma organização da sociedade civil de interesse público. Apoia os investimentos estrangeiros no Brasil, ligado ao Senado Federal. Então, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, mas Priscila, primeiro fala quais são as suas resoluções de ano novo. O que você incorporou para o seu dia a dia, que você acha importante falar para as pessoas e que você vai continuar mantendo esse ano? O ano passado eu incorporei, na virada do ano, a dança na minha vida. Nunca tinha dançado. Então eu pensei, por que não dançar? Né? Então eu achava que eu não tinha o dom, achava que eu não tinha nenhum tipo de molejo e coordenação. E depois disso eu comecei. Na primeira aula eu dançava, a professora ia para a direita e ia para a esquerda. E aí eu fui insistindo. Hoje eu tenho dançado bastante. Até a Anitta também, ela me persegue, porque hoje a moda das academias é o fit dance. Então a Anitta faz parte desse conglomerado de cultura da música da academia. Eu não sou fã da Anitta, mas tudo bem. Mas o mundo né? Ela é globalizada, é uma mulher internacional, respeito muito a carreira dela. Sim. E gosto de dançar porque eu tenho uma amiga, inclusive Suleima, beijo pra você, e ela falava pra mim muito assim, Priscila, toda mulher tem que mexer o quadril. O quadril é importante para despertar a parte feminina da mulher, manter a saúde da mulher, então a mulher tem que mexer o quadril. E aí eu fui dançar até também pensando nisso e você arrasou, porque foi top, aprendi bastante. Esse ano eu estou num ano de captação de investimentos internacionais e eu estou muito focada nisso, né?
dentre os países que eu tenho muitas boas relações bilaterais, é a Turquia, Aliás, a antes de Alemanha. vamos começar o pão enquanto você fala. Vamos senão vai falar, ficar longo, exatamente. né? E tenho também ótimos relacionamentos com os países Depois eu árabes. passo a receita, tá, gente? Senão a gente vai Ó, interromper. aqui é a farinha, aula. viu? Farinha branca. Vou colocar 2 xícaras e meia de farinha branca. Pode continuar. Isso. Então eu tenho ótimos relacionamentos com os países árabes, são os países do Conselho do Golfo. Ano passado, inclusive, escrevi um livro sobre a nova fronteira de investimentos do Brasil com os países do Golfo. E dentro dessa ótica e dessa análise, eu consegui enxergar que temos muitas diferenças culturais, mas muitas similaridades na gastronomia. Porque os árabes, os turcos, eles também estão no Brasil e a comida e a culinária também ela é apresentada de uma forma até cultural no Brasil, através das esfirras, dos famosos pães Sim. e etc. Então, essa parte da cultura gastronômica é muito parecido com o nosso país. Meia colher de sal. Meia colher de sal, já foi farinha de trigo aí, Já. né? Aí a gente abriu um buraquinho aqui. Não dá para as pessoas verem, mas... Tem um buraquinho, vou mostrar. Ó, um buraquinho. Aqui. Ó, tem um Coloque a buraquinho. farinha, sal, Pronto. uma tigela grande, faça um buraco no meio. Dentro deste buraco, despeje a farinha, a margarina, o azeite, o leite e a água. E fechou o buraco. Na hora que eu fui mostrar ali, o buraco fechou, mas Tá. a gente abre de novo. Então vamos lá. Você quer, vamos colocar nesse buraco que seja margarina. Margarina. Isso aqui. Vamos ver se ela tá Você uma quer boa mexer? gastronômica. Eu vou Eu mexer. coloco os ingredientes. Deixa a ela Priscila colocar, mexe. exatamente. A gente vai dividir aqui a feitura do feitio do pão. Na verdade, são rosquinhas de gergelim que a gente vai fazer. Se chama simit. Um buraco no meio, manteiga, azeite, meia colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de leite. Tudo isso para uma colher de sopa só de leite. Mas o seu leite é especial, né? Então, vamos falar do leite. Eu fiz um É. leite, eu tô usando leite de inhame. E caiu o azeite, né? Não sei. É bom. Eu tô fazendo leite de inhame. E o inhame é maravilhoso para a saúde. A Priscila acabou de falar que ela todos os dias toma leite de inhame. Com o quê, Priscila? E para que faz bem o leite de inhame? Olha, aumenta a imunidade. Todo mundo fala que tudo quanto é raiz da terra é importante para aumentar a imunidade. Então eu tomo inhame, bato no liquidificador todos os dias, inhame com um pouquinho de água, couve, folhas de couve, frutas vermelhas e gengibre. E aí eu coloco, né, eu coloco um pouquinho de colágeno, versol, coloco também glutamina, creatina. Creatina eu preciso começar a tomar. Todo mundo fala que é bom para os maravilhoso, ossos, né? é bom para a saúde, muito bom. Agora eu vou colocar o leite. A margarina, o azeite, o leite, a água e o ovo baixinho. Tem água também. Vou pegar do meu copo. Olha só como é que é o leite de inhame. Ele fica assim, meio viscoso, mas com uma delícia depois na receita. Aí fala um pouquinho, a Priscila fez faculdade de gastronomia. O que te levou a fazer essa faculdade de gastronomia, Priscila? Olha, existem as más línguas que falam que todas as minhas faculdades foi para conquistar um homem, que eu não concordo. O pai das minhas filhas fala o seguinte, que eu fiz faculdade de comunicação social, com publicidade e propaganda, para levar ele no papo. E aí eu não consegui. E aí eu fiz gastronomia para conquistá-lo pelo estômago. E depois eu fiz direito, né? E aí eu conquistei ele pelo estômago. Aí ele falou que eu fiz direito para tirar tudo do nome dele e colocar no meu. E depois eu fiz pós-graduação no eleitoral, que é porque eu tinha anseio de estar na vida pública política para ter imunidade parlamentar e mandar matá-lo. Olha só que horror. Agora você pode misturar. Na verdade, quando é rosquinha, como tem pouco líquido, o ideal depois é você mexer com a mão, viu? Tá.
Isso aqui é só para disfarçar. Falou a nossa mestre Cu. Porque na verdade vai virar uma rosquinha, né? Uhum. Então, isso aqui, ó, esse monte de farinha. E outra coisa que é importante na gastronomia, você tem que pesar alimentos, viu? Às vezes no olhômetro assim não dá muito certo, não. Eu tenho. Quando ela falou, entre nós aqui, viu, telespectador, já falou assim, Todos uma nós. colher Uhum. de sopa de azeite. Uhum. A colher de sopa não é tão rasa assim. Ah. E você não encheu, Tá. você não completou. Tá. Então, Quer às colocar mais vezes, um pouquinho de azeite? eu acho Tá bom. bom. Porque às Eu vezes, tenho um outro medidor aqui. às vezes o melhor é você ir pelos mls, porque aí é mais confiável. Por isso que tem gente que fala assim, eu não tenho mão boa. Não é que não tem mão boa, é que você não tem olho bom para medir a quantidade. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Esqueci de pegar. Mas daí tem que converter essa receita em tem que fazer os peso. cálculos. Os cálculos. Porque a gastronomia, ela é Matemática também. ela é química, uma composição Também é. química. Ó. Então, por exemplo, ó, o que você tem que fazer, ó, é isso aqui, ó. Uhum. Misturar com. Ó, quer ver? Aí muda. Com a espátula, você vai ficar o dia inteiro aqui Com as e não vai mãos acontecer nada. enfarinhadas. Tá vendo? Não Com falei? as mãos enfarinhadas, Aham. modele a massa. É. Isso depois a gente vai modelar em forma de anéis com o diâmetro de uma salsicha. E coloque sobre papel manteiga. Papel manteiga a gente não tem, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho. Ó, você tá vendo aqui, ó, que ela tem que dar a liga, tem que juntar, ó. Então tá faltando coisinha aqui. Tá faltando o azeite. Acho que tá faltando um pouquinho mais de azeite. Um pouco mais de ovo, será? Ovo, a medida é sempre quase a mesma, né? Não tem problema. Mas veja se a farinha de trigo... São 2 xícaras... 2 xícaras de chá. De chá. Não, 2 xícaras de farinha de trigo. De chá. E meia, 2 xícaras e meia a gente colocou. Dessa aqui, ó. De farinha de trigo de chá. Foi essa xícara. Porque eu acho que pela cara aqui tem mais farinha do que... Ó. Isso não é de chá. Não? Isso aqui deve ter quase 200 ml, pessoal. Ó, se a rosquinha tuca tá errada, foi ela que fez errado. A medida é dela, não é minha. Esse aqui não. Mas é a xícara que eu uso. Chá normalmente é 150 ml no máximo. Isso aqui é uns 250. Ó. Por isso eu tô falando, ó, olha aqui. Esse pedaço aqui é a rosquinha. Ó, a rosquinha tá aqui. Então coloca mais leite. O resto é... Nós vamos ter que fazer olhômetro em tudo aqui, mas vai ficar bom, você não tem noção, vai ficar top. Coloca um pouquinho mais de leite. Vamos. Esse leite grosso aí também, né? Ela tá inventando, pessoal. Ela que tá inventando, tá modernizando a gastronomia. Tudo bem. Cozinha a criatividade. Eu acho que mais 2 colheres, porque essa colher, ela é muito pequena. A de sopa é 80, mais ou menos 80 ml. É uma colher de sopa, pra vocês terem uma ideia. 80 ml, pode colocar. Eu preciso... Ainda bem, hein? Senão esse programa aqui ia ser incrível. Ia sair o programa, mas não ia sair rosquinha, não. Rosquinha. Mas o pão que eu fiz com a Maribel ficou tão bom que depois eu levei num passeio que eu fui fazer na represa Billings. Eu fui aprender a velejar. Ó, já tá melhorando. Tá melhorando a textura. Tá vendo? Mas você sabe o que é? A Cris, ela me dá desafios. Esse é o problema. Ela não vem aqui com o programa normal. Ela fala, vou dar uma zoada, vou dar uma incrementada. Quem sabe ela dá uma resolvida aí. A gente tem que sair do lugar comum, Ó, tá vendo? Adorando. Mais leite. Ela não tá. Agora eu preciso de... água. Tem água também na receita? Então pode pôr. Pode pôr. É tudo dobrado. O que você pôs de... pode dobrar. Então vai. Foi quantos? Era uma de água? Então pode pôr 2. Pela quantidade de farinha que tinha aqui. A gente vai fazer o pão, a gente vai vender o pão depois, tá? Se vocês quiserem comprar, eu coloco o link. Só que daí a gente vai ter que mudar o peso. Tá bom. Então, Priscila, vamos falar agora sobre... Você também atuou como secretária governamental
da frente do BRIC no Congresso Nacional. Do BRICS, né? BRICS é uma junção. Foi um jornalista aí americano que fez uma pesquisa falando que o mundo vai ser ocupado por pessoas que são países bem populosos. Então, ó, olha que legal. Os países mais populosos do mundo é a China, Índia, Brasil, B de Brasil, C de China, I de Índia, S de África do Sul, entendeu? Nem eu sabia então, que era o BRICS é isso. Então, é a união desses 5 países e agora tem Arábia Saudita, países árabes que querem também se filiar como observadores dentro desse programa, porque começou a crescer, começou a desenvolver. Então o BRICS ele desenvolve os municípios, os estados, as federações, ele faz empréstimo de dinheiro para infraestrutura social, para educação, ele fomenta isso. E cada país do BRICS tem que participar com recurso também, né? Tem que colocar uma parte de contribuição. Então até na época da pandemia, o presidente o presidente da pandemia, não, eu estou precisando de mais alguma coisa aqui. Tá, azeite você colocou uma colher só, né? Vamos colocar mais um pouquinho. Pode pôr mais. Ó, você viu, ela não pôs nem não pôs nem a colher para medir. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam que o negócio é assim. No próximo aqui. programa eu vou estar aqui com a minha balança. Ó, é assim, ó. Tá ficando com massa cara, isso aqui, ó. Ah. Ó. A manteiga, vai ter que aumentar a manteiga. Tá bom. Lembrei. Eu vi que tinha alguma coisa que a gente já tinha feito, ó. Aí, pra fazer uma rosquinha, ela teria que ser isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? E na hora que eu vi rosquinha, eu falei, muito bom. Então, continuando com vocês aí, então o BRICS é isso, é uma junção de 5 países, que a gente trabalha com infraestrutura, e hoje o presidente do NDB, que é o New Development Bank, é a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Ela é que cuida disso. E nós criamos, na época, uma frente parlamentar para poder, porque a cúpula do BRICS tinha acontecido no Brasil. Outra coisa, a manteiga, ó. Nunca é bom você fazer a manteiga gelada, assim. Ela tem que ser temperatura mais ambiente, não? Eu tô adorando essa gastronomia, porque a gente, pelo menos, está explicando o que não pode, entendeu? Então, o que não pode? Colher no olhômetro, não pode. Para fazer biscoito, ele falou que é melhor gelada. Falou? Falou. Então, depende da situação. Também nem tudo é regra para tudo, né? Não, e depende do chefe de cozinha também, porque às vezes o chefe acha que gelado é porque muitos deles, depois, antes de amassar, eles colocam na geladeira para dar o ponto, entendeu? Sim. É mais por isso. Mas se for temperatura ambiente, é melhor porque você não fica... Porque a manteiga, quando ela não está derretida, ela fica em pedaços. Sim. Aí você põe a farinha, ela não vai... Não dá para soltar tão bem. Entendeu? Então, até na época, desenvolveram na culinária aquela manteiga líquida. Não sei se vocês já viram, que tem um spray. Muito legal. Eu não usei. Você usa bastante? Não. Ultimamente eu não uso pra nada. Ultimamente eu não faço nem miojo em casa. Tem umas invenções. Mas aqui, né? Aqui no programa a gente tem que fazer a rosquinha dar certo. Até porque meu relacionamento com a Turquia tem que dar certo. Claro. Então, fala um pouquinho da sua viagem para a Turquia. O que você conheceu na Turquia que você... Ela foi faz pouco tempo. Eu fui para a Turquia e fui duas vezes. Duas vezes. O que você mais gostou lá? A primeira vez eu gostei muito da passagem religiosa que tem lá, né? Então, você fala do cajado de Moisés que tá lá, você fala da... Olha a diferença, né? Você fala do cajado... Agora sim, agora é uma massa digna. Você fala do cajado de Moisés, você fala da casa de Nossa Senhora, né? E eu fui lá também por uma missão governamental para tratar de algumas ações voltadas ao óleo diesel e tudo mais, né? Então essa reunião foi importante porque, vou tirar agora, Vou tirar agora. Isso aqui também.
Ó, só para vocês darem uma olhadinha. Olha, eu ia deixar a Cris fazer sozinha. Vocês perceberam que ela me deu um golpe aqui? Ó, acabou que eu tô fazendo a massa. Mas eu gosto. Eu acho que isso aqui é terapia, né? Isso aqui é a coisa melhor que tem na vida, que a gente faz com amor. Mas é um teste, né? Pra ver se eu comprei o diploma, né? Com certeza. E aí na Turquia eu tive ótimas experiências. Hoje eu tenho uma amizade boa também com o cônsul-geral da Turquia, que está aqui em São Paulo. Gente boa. Uma pessoa que já Reclamasse um pouquinho foi dessa casado situação? com uma brasileira, não. Ele foi casado com uma brasileira, já foi cônsul-geral aqui e voltou agora de novo para a missão. Então, a Turquia é um país muito receptivo, né? Deve Tem ser um povo, lindíssima, né? é um país lindíssimo, tem uma diversidade cultural também, tem a parte dos muçulmanos, mas também tem a parte do budismo, do judaísmo. É bem São várias eclético. religiões Isso. misturadas. É. Não enxerguei preconceito com mulheres, Olha que embora bom. os turcos dizem nas novelas turcas, né? São dos mais bonitos do planeta. Você Então, conferiu lá, é isso mesmo? não, tem alguns que são legais, tem outros que são legais também. Mas, assim, o mais importante é a parte mesmo de relacionamento, né? O Brasil, ele é muito aberto para vários países, né? O que você encontraria, talvez, de problema cultural em algum país, lá com eles você... Com o Brasil, Mais ameno. é mais ou menos. Acho que bom, tudo é. que bom. As pessoas todas que vêm do Brasil não conhecem, saem encantados, outros saem casados, né? As mulheres brasileiras se destacam também pela exuberância, pelo carisma. A mulher brasileira é mais parceira, né? Tem uma conhecida nossa que está com a Silvia. Exatamente, a Silvia. Aliás, ela está lá, a Silvia Ongaré. Ela voltou aqui. Voltou? Ela está aqui em São Paulo. Ela me mandou mensagem. Traz ela para o seu programa. Que legal. Aliás, porque ela é arquiteta e tem uns projetos maravilhosos. Ela falou ainda para mim, se precisar de reforma, alguma coisa, estou aqui. O marido dela está vindo para cá. Mas é isso, ó. E aí, vamos fazer E agora, o que fala aí na sua Tem sua que enrolar receita? que nem salsicha. Tá. E aí, Ó, porque quanto mais você pegar assim na massa, é importante para dar a liga. Por isso que essas rosquinhas que tem manteiga, eles acabam colocando na geladeira. Por quê? Porque daí quando ela vai para a geladeira, ela fica mais uniforme. Tá. Entendeu? Mas você acha bom ir para a geladeira antes de ir pro forno? Não, porque não vai ter Deixa eu ajudar necessidade. ela a Aí, fazer as rosquinhas. e vocês viram que foi no olho, hein, gente? Ó, o ponto aqui foi na raça. Salsicha de rosquinha. Ó. Aí ele mandou você fazer com a mão de farinha, é isso? Mas por quê? O que ele fala? Ó, eu nem conheço essa receita, com as tô mãos aprendendo. enfarinhadas, bem trabalhadas, enfarinhadas. A gente ia colocar farinha na mão. Então, né? mas aí eu acho que é besteira, porque como a massa tá meio grossa, ó, a gente desenha primeiro. E aí ele fala o que depois? Tem que colocar o gengibre? O gengibre não o tem gergelim? O gergelim a gente salpica por cima para ficar igual. Aí. Que lindinha, olha. Gostei. Fazer assim. E Priscila, me fala um pouquinho sobre... Ontem eu fiz Muay Thai e eu tô com a mão toda dolorida. Vocês estão entendendo, né? Então, aí eu comecei ano passado com a dança, esse ano eu tô com luta. Então eu comecei a fazer boxe, Muay Thai e tô quebrada, viu, gente? Tô quebrada literalmente. Eu treinei bastante também. Tô calma, tô na paz, né? Hoje eu teria circo, mas eu não fui. Você faz circo? Faço. Nossa, que show. Você ia gostar de fazer circo. Eu vou. Ainda mais eu que levo uma vida leve. A gente vive a vida, ela é vivida conforme aquilo que você acredita, sabe? Eu falei sobre isso ontem. Tem um saudoso lá, lembra aquele apresentador de programa? Ele falava, o que leva dessa vida é a vida que você leva. É a vida que se leva. Sim, exatamente. Sim.
Então, a gente, por muitas vezes, a gente tem uma vida atribulada e acha que não vai mudar. Tem pessoas que falam assim, não vou estudar porque eu não estudei. Eu não vou fazer isso. Eu não, eu quero ser uma idosa um dia. Eu também. Uma idosa extremamente ativa. Quero viver dançando, dinâmica. Esse ano eu pensei em fazer também Hatha Yoga. Na hora que eu tiver tempo, eu estava estudando. Eu faço yoga. Você faz? Não é Hatha Yoga, mas tem várias modalidades. Aí eu queria fazer também meditação. Eu acho que assim, tudo que tiver saúde e saudável, vamos fazer, entendeu? O que for importante pro corpo, mente e espírito, equilíbrio. Tá ficando mais ou menos, né? Não tá lindo. A Priscila tem uma série de milagres na vida dela também. Você quer falar sobre isso? Sim. Então, isso foi importante porque foi uma virada de chave, né? Em 2022 foi Por isso que ela também valoriza tanto essas atividades que fazem bem para a saúde, ela é tão disciplinada também, né, com essa questão de cuidar do organismo com coisas saudáveis. Então pode falar. Então, eu em 2022, a minha saúde emocional e etc. começou na pandemia. Quando, no início da pandemia, a Rede Globo falava assim, morreu 100 pessoas de Covid. Né? Era bem no início. Eu lembro. E no início, eu era uma das pessoas que pegou Covid. Logo no começo? No começo. Aí eu falei assim, poxa, e eu achava que eu era um touro. Não, ninguém me derruba. Sou forte pra caramba. Então, esse negócio do Covid pra mim foi assim incrível. Fui parar na UTI, na semi-intensiva, depois na intensiva, e falava assim, o que vai acontecer? Não, o próximo passo é você entubar e aí a gente vai ver se você vai viver ou não. E eu falei, de jeito nenhum, foi. Aí eu falei, não, de jeito nenhum, fui lá, me maquiei. Aí um dia o médico chegou e falou, cadê a paciente? Eu falei, sou eu. Ele falou, ué, mas você não parece paciente. Eu falei, não, porque vocês não podem decretar o fim. Eu falei, vocês não podem confundir, eu tenho que viver. E assim, o pessoal se vestia igual roupa de astronauta. Eu peguei tudo isso, né? Aquelas prato comida fria, dentro de plástico, tinha que jogar fora tudo que eu comia. Nossa. Era uma coisa horrorosa. Aí eu falei, não, eu vou para casa. Falei, senão eu vou morrer aqui. E realmente, eu não fiquei mal. Acabou que meu organismo acostumou. E eu consegui ir para casa. E depois me tratei em casa, sabe? Então isso para mim foi muito pesado. Que eu vi que eu não era tão forte. Em 2022 eu tive uma diverticulite. Por quê? Porque eu comecei a treinar. Só que eu era daquelas de academia que tudo que o nutrólogo falava que tinha que fazer, eu fazia. Só come proteína porque proteína é importante para a saúde. E eu fiquei, durante 5 anos, só comendo proteína e salada. Nossa. Moral da história, eu tive uma diverticulite. O meu intestino era o intestino de uma pessoa de 90 anos. Por fora, bela viola. Por dentro, borboleta, não é isso? Aí... Eu fui parar na UTI, tive sangramentos e tal. Excelente. Falei, não, vai mudar. Fui lá, também me maquiei, me vesti, fiquei maravilhosa, não quis me entregar. E fiz teve uma das bolhas, né? Porque parece aquelas bolinhas aquelas bolinhas que a gente estoura assim, que fica estralando, que protege coisa. De plástico? Igualzinho aquelas bolinhas de papel plástico. Bolha. Papel bolha, exatamente. Então, o divertículo é isso, são esses papéis bolhas que ficam no intestino e um deles estourou. Então pode estourar por fora, por dentro, dar uma hemorragia e você morrer. Nossa. E uma sepsia e você morrer, simples assim. Então, o Tancredo Neves morreu de diverticulite. E aí, o que acontece? Eu fiz uma oração e foi incrível, foi cabalístico, porque foi dia 22 de fevereiro de 2022, às 22 horas e 22 minutos, eu estava na UTI em Brasília. Depois de um evento que eu entreguei, que era a Frente Parlamentar do Senado em apoio aos investimentos estrangeiros pelo Brasil,
que a gente estava lançando isso, dando posse aos senadores, e aconteceu tudo isso nesse mesmo dia, né? E aí eu fiz o exame, fiz oração, falei, Deus, eu que tiver que passar, vou passar. O médico achava que era um câncer e não era, graças a Deus, né? E aí eu fiz a colonoscopia, os exames, e graças a Deus tinha só estourado e não tinha dado rejeição. E estava limpo, o meu organismo tinha limpado tudo aquilo que estourou, né? E aí o médico falou assim, não precisa nem tomar, eu vou só melhorar. Não é melhorar isso. O médico falou assim, ó, não precisa nem tomar remédio porque tá tudo limpo. Então, milagrosamente, eu tava curada, assim, saí de lá curada. Sim. Em outubro, eu tava em Brasília e numa dessas andanças lá em Brasília, eu saí mais cedo, aí tava já no hotel, encontrei com um amigo meu amigo falou assim, eu fico no hotel no Royal Tulip, que fica bem no lago, que eu prefiro lá por conta da secura, às vezes, do deserto, né, de Brasília. E eu acho que eu respiro melhor. E aí eu tava lá no Royal Tulip, esse meu amigo tava passando de barco, ele falou, quer dar uma volta? Eu vou fechar, vou sair do barco. E assim, uma coisa que não existe. Quem que tá em Brasília trabalhando e de repente, no meio de uma semana, vai passear de barco? Foi assim. Aí eu fui, tava andando, daí eu tava brincando. Falei assim pro meu amigo, olha, esse barquinho teu aqui, lá na Ilha Bela, que eu tenho casa lá na ilha, com o mar de lá, isso aí virava, não aguentava. Daí deu uma acelerada. Na hora que ele acelerou, eu bati a mama no banco, assim. E assim, ó, a posição era assim, do encosto, né? E bati bem aqui perto da axila. Aí eu senti uma dor. Falei, nossa, tem uma bolinha aqui. E eu ia trocar o DIU que eu usava por o DIU, colocar o outro DIU Mirena, né? De hormônio. Beleza, eu falei, vou aproveitar, segunda-feira vou fazer a mamografia e já vou falar desse carocinho aí. Cheguei na segunda, fiz o exame, mamografia, e a menina não achava esse caroço. Eu falei assim, tá aqui. Ela falou assim, não, mas eu não tô enxergando. Eu falei, tá aqui. Aí ela falou assim, você não se importa de fazer ultrassom? Que isso é importante para vocês que estão em casa, que não é só a mamografia que detecta o câncer de mama precoce, tá? Aí eu fiz o ultrassom e o ultrassom ele detecta. Então, às vezes, o exame de ultrassom é tão mais importante quanto a mamografia, tá? E ressonância magnética, tá? Nas mamas. Aí eu fiz, quando eu fiz, a menina falou assim, a médica, e tá feinho. Por quê? Porque o tumor maligno, ele não é simétrico, ele é assimétrico. E dói, viu? O pessoal fala que não dói. Dói sim, porque como ele é assimétrico, ele é dolorido. Aí, foi declarado câncer de mama. E eu, infelizmente, comecei na corrida. E era engraçado, Vou colocar os Cris, são bonitinhos. que eu dormia e falava assim, é um sonho que eu tô com câncer. Acordava, não, eu tô com câncer mesmo. Porque a gente às vezes passa por um pesadelo à noite, né? Vê qualquer tipo de coisa, aí você acorda e fala, ai, graças a Deus, não era nada, era um sonho e tal. No meu caso, era um câncer. Então, assim, foi muito difícil eu aceitar. Só que eu aceitei a doença. Porque na hora veio uma frase assim de Deus e falou assim, você lembra quando você era criança, que você fazia catecismo, que tinha uma provação para ver se você confia em Deus? Essa é a sua provação, você confia em Deus? Aí eu parei assim, falei assim, confio em Deus. Eu vou me curar, eu vou aceitar e vai dar tudo certo. Já deu certo. Aí comecei a fazer com o pessoal da UPF, que eles têm uma parte de igreja. E aí comecei a fazer a libertação dos antepassados, porque eu pensei só assim. Eu já fiz. Eu tive câncer, eu tô com esse tratamento, mas minhas filhas não vão ter. Eu não quero que minhas gerações futuras passem pelo que eu estou passando. E aí eu comecei a fazer essa libertação. O tumor estava 1,5 centímetros. E eu fazendo lá a libertação. Quando a gente... e o médico falava assim, como ele é um tumor maligno, e ele tem
Sabe qual que seria o ideal você fazer? Se a gente for um pouquinho aqui. Vai jogando? Sim. Vai. Aí a gente põe ele e faz assim, ó. Tom. Entendeu? Pois Porque é. senão Marinheiro de gergelim. primeira viagem, é verdade. Às vezes era até bom colocar um pouquinho de azeite, que daí ele vai grudar mais gergelim. Tá bom. Tá? Coloca o azeite. Não, mas não é bom fazer assim não. Por quê? Se você fizer, você pode tirar o ponto da rosquinha. Tá. O ideal é usar um pincel, Tem pessoal. ali, ó. Aqui. Tem um pincel? Ó, Até mais. assim, ó. É igual a gente fazer no ovo, sabe? Porque daí vai ficar, acho que até douradinho. Ô, Turcaiada, eu não sei se isso é verdade, mas nós no Brasil a gente improvisa, entendeu? A nossa rosquinha é assim. Ela é criativa. A nossa rosquinha é dessa forma, é desse modelo. Você não quer passar com Aí, já tá. Vamos sujar, né? Hoje em dia a mão de obra tá tão escassa. Então, no caso, a gente chama os entrevistados para fazer. Aí, a moral da história. Deixa eu passar O médico falou que por eu ter uma prótese mamária, que eu poderia ter um problema. Melhor. Que eu poderia ter um problema do tumor estar maior, porque ele era invasivo, entendeu? Com crescimento acelerado. Que isso? É algum invejoso que soltou uma bombinha para assustar os passarinhos. E aí, eu fazendo a libertação e ali focada, fazendo tudo direitinho e tal. Quando fiz a cirurgia, o tumor na retirada, ele tinha diminuído para 0,6. E aí, fiz depois radioterapia, fiz a quimioterapia, eu tomo ainda via oral, né? E, graças a Deus, estou na fase da remissão, totalmente curada dentro da minha cabeça, mas no plano médico ainda exige... no plano médico ainda você tem, no ponto de vista da medicina humana, você tem que passar por um período de 5 anos de remissão. E é isso, sabe? Uma experiência incrível. Não desejo que as pessoas tenham câncer, mas o câncer mudou a minha vida. Fez eu não viver de futurologia e nem drama. Não existe drama mais na minha vida. Cheiro de bombinha. É São João, já estão. Carnaval, São João, é pré-carnaval. Então, assim, então eu comecei a viver mais intensamente. Momento, né? E assim, o que eu não fiz? Vou fazer. Eu nunca dancei, vou dançar. Eu nunca fui para tal lugar, eu vou. A única coisa que eu não vou fazer é me drogar, entendeu? Não vou fumar maconha, não vou me drogar, não vou me prostituir, mas o resto... Tudo que tiver que fazer, eu vou fazer. Inclusive, então, rosquinhas lindas. Deixa eu mostrar, ó. Olha só. Pode até tirar uma foto aqui, gente. Então a gente vai... vou mostrar mais de perto, para vocês ficarem assim. Ó. Tcharam! Tcharam! Agora a gente vai colocar isso na forma e a gente vai mudar de ambiente para continuar a nossa conversa. Então, aguardem um pouquinho. Até mais! Gente, estamos de volta ao podcast. Enquanto isso, as rosquinhas estão no forno. Daqui a pouco a gente vai apreciá-las, ver se elas ficaram maravilhosas. Com certeza devem ter ficado, porque a Priscila se esmerou na cozinha, né? Eu fiquei só olhando. Mas eu aprendi, na próxima vez eu já vou saber fazer. Vocês também, fica muito fácil. Na verdade, eu estava comentando no outro quadro que a gastronomia, ela é uma composição química, então tem que ter peso e medidas muito certas para as coisas darem certo. Mas deu certo. Deu. Porque a nossa energia é boa, os nossos princípios são incríveis, e nós vamos dar para vocês conteúdo incrível. Inclusive as duas aqui são reikianas. Sim. Fala um pouquinho dessa sua habilidade, que eu também não conhecia, Priscila. A Priscila é uma caixinha de surpresas, né, Priscila? Verdade. Teve uma época que acho que todo adolescente, toda pessoa que está numa fase de experiência consigo mesmo,
que eu passei a questionar as religiões, então eu passei a frequentar várias religiões para entender o contexto, né? Ver como que essas pessoas chegavam a Deus. Então eu passei por várias entidades religiosas e espirituais também. Então eu fiz curso de Reiki, fiz o Reiki egípcio também. Ah, isso eu não conheço. Como é que qual que é a A diferença? diferença é que você movimenta as mãos quando você está passando a energia universal. E eu sinto mais vibração. Porque o reiki normal você só toca, né? A pessoa e deixa, ó. Eu só falo, ó. Quando eu falei energia Sabe o que é universal, engraçado? olha como minha mão já aqueceu. Eu também. É na hora. Na hora pegasse você uma se conecta. tomada. Eu falei energia universal, a mão esquenta. Só fazer um adendo aqui, você falou que o reiki egípcio, a pessoa passa a mão, né? Você faz em sentido horário. Eu, intuitivamente, eu faço isso nas pessoas que eu atendo com a terapia das rosas. Então, Eu faço o reiki egípcio. egípcio. Olha que legal, eu nem sabia. É intuitivo. Intuitivo, exatamente. E você fez radiestesia também? Fiz radiestesia e fiz Feng Shui. Porque na época eu trabalhava com essa parte do jornalismo, me interessou muito a parte de organização de ambientes. Então, a energia dos ambientes, das coisas, né? E na radiestesia, aquilo que você faz no Reiki, que é uma coisa instintiva, né? Energia universal, então você procura ter o equilíbrio, montar essa posição de chakra no corpo da pessoa. A radiestesia, você enxerga a energia. Então você usa um pêndulo, eu tinha até... Eu tenho, eu fiz isso. pêndulo? Eu tenho. Aí você põe um pêndulo e nesse pêndulo você conversa com o pêndulo. Você fala, ó, como é que tá a energia dela? Direita, positivo, esquerda, negativo. Aí você passa a equilibrar com cristais, o chakra da pessoa, Aliás, a aura, né? Tem uma dica que eu vou dar para as pessoas, vou levantar um pouquinho para mostrar. Você conhece o pêndulo humano? Quando você tem, isso é interessante, quando você tem alguma questão na sua vida que você quer saber sim ou não, você pergunta para o seu corpo. Ah, é? Então, você não precisa... A gente recorre a várias terapias, várias coisas. Você quer uma resposta imediata? Você para, pensa, respira. Se o seu corpo pendular para frente e para trás, é sim. Se for de um lado para o outro, é não. E o corpo não mente. Então, nosso corpo nunca mente. Que legal, isso é interessante. Eu vou começar a prestar atenção, tá vendo? Mais uma cultura. Uma dica. E uma dica espiritual que é importante. Então, dentro dessas questões, aí eu frequentei também a religião dos indianos, né? Li sobre o livro Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o livro indiano. Aí depois eu passei pelo budismo, passei pelo Allan Kardec, depois eu fui para o divinismo, que é o pós-Allan Kardec, fui para o Quantário, que é a religião dos extraterrestres, depois eu fui para várias denominações evangélicas, conheci, denominações indígenas também, depois denominações africanas, né? Então, conheci muito dessa experiência, denominações asiáticas, né? E dentro dessa ótica de conhecimento, eu passei a enxergar que é muito importante você acreditar que você não está aqui só como uma espécie que nasce e morre todos os dias. É só um corpo, né? Que você é só um corpo, mas que você é dotado de princípios, de evolução, de espírito, de sabedoria e de crescimento, né? Então, para mim foi muito boa essa experiência. Aí eu passei por essas energias da natureza. Então, fui para a radiestesia, fui para o reiki, fui para o feng shui, fui também para a hipnose, regressão a vidas passadas. Ah, isso eu não fiz ainda. Fiz uma vez, mas não deu muito certo. Foi muito pesado para mim essa experiência. Assim, eu fiz uma vez, eu só chorava. Só chorava. Só chorava. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é todo mundo que sabe fazer a pessoa voltar. Então, você tem que saber como é que você hipnotiza para a pessoa entrar nesse campo, mas depois sair do campo. Voltar ao normal, né? Eu tenho essa experiência, eu consigo fazer. Só que assim, é um preparo muito cansativo, você tem que ter, muita limpeza espiritual para conversar com as pessoas e você não pegar também a energia da pessoa. Sim, então, porque você acaba mesclando os campos, né? Isso. Ainda mais na hipnose, né? Depois eu comecei a dar aula de motivação,
Olha, E aí comecei a... Teve uma época da minha palestrante, vida... aliás, ela fala muito bem, gente. Eu já ouvi várias palestras E, dela. e por incrível que pareça, eu sou super tímida, viu? Ah, é? Eu era. Hoje eu não sei se eu sou, mas eu era muito Uhum. tímida. Eu já fui Eu também. morria de medo das pessoas, de enfrentar pessoas. E eu, e assim, cada ano eu falava: esse ano eu vou mudar meu propósito, esse ano eu vou ser líder de equipe, esse ano eu vou ser a criança que vai mais se destacar dentro da sala de aula. E aí eu tentava, mudava de escola, quando eu via que aquela escola não dava para eu seguir um padrão diferente daquilo que as pessoas me usavam como bullying, né? Que hoje a gente sabe que é bullying, mas na época as pessoas Uhum. faziam bullying entre as crianças, e ali quando eu via que era irredutível, aí eu convencia meus avós, quando eu morava com eles, depois meus pais, a me mudar de escola. Aí Uhum. quando eu mudava de escola, aí eu tentava ser uma personalidade diferente, melhor da minha versão de hoje. E até hoje eu tenho essa frase no meu celular que é: todos os dias eu busco a melhor versão de mim mesma. Eu acho Então, isso maravilhoso e necessário, né? sim, Porque eu ainda falei sobre isso ontem num vídeo que eu fiz, que assim, a vida é aquilo que a Priscila falou. A vida é o que você faz da vida, né? Então, assim, pinte a vida com as melhores cores, né? Escolha as melhores nuances para você. Você é artista também, Priscila? Você gosta de desenhar, de cheguei a pintar? pintar quadros já. Olha, nem sabia. Eu tenho Isso aí quadros. foi que Uma vez legal. eu pintei um Jesus Cristo todo de verde e amarelo. E ele Ah, tá na é? Ilha Bela. Tá? É lindo. Até hoje eu Ah, depois lembro me dele. mostra. É, Que legal. ele é uma obra. Eu pintei várias outras, mas o meu ex-companheiro da época, Uhum. ele, quando a gente se separou, ele quis ficar com meus quadros. E aí eu deixei os Hum. quadros, porque eu só levei meu Jesus, porque eu falei: ó, meu Jesus eu tô pintando Sinal que aqui. você pinta bem, né? Você quis ficar nos seus Não, quadros, foram uns né? quadros bem profundos e Olha. interessantes, assim. Uhum. Ele tinha vida, parecia que tinha movimento e vida. Uau. Não tenho hoje Legal. mais esse tempo, mas um dia eu quero voltar. Eu acho que é gostoso você pintar, você joga toda a sua Sim. criatividade para o papel, a sua energia, isso é importante. Mas eu vivi uma trajetória muito intensa nesse plano espiritual, sabe? Eu precisava passar por algumas coisas para poder evoluir. E eu consegui. Então, esse câncer que veio, que a gente estava falando do câncer e parou até no intervalo, Sim. ele veio só para certificar se realmente eu tinha bons princípios e se Deus realmente estava comigo. Era uma aprovação comigo mesmo, não era Eu com acho que os se você outros. estava com Deus, né? Porque Ou Deus se, sempre está com a gente, né? exatamente. Você falou muito É. bem. E ali eu vi que eu estava, falei: vou seguir em frente, vou morrer com mais de 100 anos. E, e assim, Espero que a gente continue amiga velhinhas, porque eu quero vamos. também. Eu Vamos gosto de sim, segredos, né? vamos morrer com qualidade de vida, com Uhum. sabedoria, tentar passar conhecimento. E esse ano, a minha meta, igual você falou, o que, que eu vou fazer? Eu estou preocupada mais com o bem-estar social do que o meu próprio bem-estar. Eu busquei o ano passado muito de uma evolução para mim, até em paralelo com o Invest Brasil, mas esse ano eu vou focar muito na gestão pública, na estruturação pública, no desenvolvimento sustentável, nas ações de entrega para os outros, para a gente ter mais prosperidade para nós. Porque eu acho que quanto mais você pensa em outras pessoas e não só em si próprio, você consegue ter uma evolução maior. E eu estou nessa pegada de evolução, mas sempre hoje preocupada com o meu bem-estar. Nada e ninguém tira a minha paz. Priscila, fala um pouquinho do seu livro enquanto eu vou ver as nossas rosquinhas para não Tá queimar. bom. A Priscila, você foi presidente da MDB também, foi? Fui presidente do MDB. Não, do MDB MDB Mulher, não, PMB. PNB PMB. Mulher. MDB é o partido do Michel Temer. Beijo, viu, presidente? Mas eu trabalhei no Partido Progressista, trabalhei com Paulo Maluf, fui da diretoria executiva dele. Trabalhei depois no Republicanos, com o Marcos Pereira, que é um grande líder, e tive foi uma grande escola, o Republicanos também na minha vida. E depois eu fui para o PMB,
que é o Partido da Mulher Brasileira, fui presidente lá. E dentro dessa trajetória, eu escrevi esse livro aqui, que é Minutos de Sabedoria na Boa Política. Esse livro, ele foi o primeiro livro que eu escrevi contando a história da boa política, mas para pessoas que leigas, né? E com frases de impacto. Então, baseado naquele livro Minutos de Sabedoria, aí eu criei na Boa Política, então a pessoa aleatoriamente, ela abre uma página aqui, ó, e aí ela lê sobre uma sabedoria do dia. Então aqui, lê ó, pra gente. a nação cede soberania, uma tentativa tardia de nacionalização e de fortalecimento. A boa política e a ficha limpa faltam muito para se materializar, ganhar forma e decantar seus fundamentos. Aí tem, no final, porque como eu escrevi, eu já sei, né? No final eu deixei uma coisa mais de motivacional. Então, você é capaz de mudar de opinião todas as vezes que ler e ouvir sobre algo novo. Quando você está aberta para algo novo, né? Quando acreditamos no que falamos, perdemos o medo de errar. Adorei. Os do final, eles são mais motivacionais. No começo é mais político, tá? Você não acha, Priscila, falando nisso? Eu fui candidata também. Você chegou a ser candidata, não? Fui candidata de cota, né? Cota eleitoral. Tá. Você não acha? Eu sempre falo que deveriam. A pessoa que vai se candidatar, ela deveria fazer uma faculdade de ciências políticas. Porque a gente está muito mal servido de políticos conscientes do que é política de verdade. Que a política foi feita para servir o próximo, como você acabou de falar. Você está nesse meio do Senado, você está sempre em Brasília. O meu irmão também é uma pessoa que está sempre em Brasília. Falei de você para ele, é interessante vocês se conhecerem. Mas como é que você divulga isso lá no meio dos políticos? Você lança essa semente de que é necessário que o político faça uma faculdade, que tenha esse conhecimento, que é importante você ter conhecimento daquilo que você vai utilizar depois, no caso a política? Então, a política para mim sempre foi uma incógnita, né? Muitas vezes eu até critiquei os políticos, mas o que é a filosofia da política? É a representatividade popular. Sim. Então, se você pega, por exemplo, aquele Tiririca. Nossa. Tiririca era um cara com pouco conhecimento cultural e educacional, mas ele é uma representatividade popular. As pessoas Mas votam você nele. acha isso... A minha opinião pessoal é que isso não está certo. Como que é? Como é Então, que você... vamos lá. Por isso que eu falo, o povo, Até ele queria fazer. o candidato, ele é a representatividade popular. E nós temos um pluripartidarismo. É isso que é importante para fazer com que a nossa nação não viva uma falta de democracia. Né? Então, a democracia é o pluripartidarismo. São vários partidos que se juntam para formar a capacidade de desenvolvimento de um Estado, a representatividade política popular, a representatividade social, etc. Então, na minha ótica, essas pessoas são representantes do povo. Mas se tem povo ignorante, tem político ignorante. Se tem povo mais inteligente, tem político mais inteligente. Se tem um povo que ele você tem o médico, que é o deputado médico, você tem um vereador que representa a comunidade dele, você tem um senador que foi governador, às vezes ele tem um gabarito grande, então ele vira senador. Então ele é representatividade popular. O que falta hoje na população? Conhecimento técnico. É isso que eu tô falando. Não é o político, é a população. Não, conhecimento técnico da profissão política. Sim, se o povo entende que ele está colocando alguém que representa ele lá, então ele vai exigir mais desse candidato. Ele vai exigir uma pessoa que realmente o represente. Não mais comprar voto, aceitar ali naquele mês um churrasco, uma música, não aceitar isso. Hoje todo mundo tem um celular, smartphone com internet.
Se não tem em casa, tem na rua, você consegue acessar. Então, um smartphone hoje, você tem acesso, e inclusive tem alguns WhatsApps que já tem até inteligência artificial O meu junto. tá com isso. Então, você consegue fazer pesquisas muito mais específicas e assertivas. Aí coloca lá, ali a deputada Mulher Maravilha. Ok, a deputada Mulher Maravilha. Quem é ela? Ela tá falando que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vou colocar aqui no Google. Deputada Mulher Maravilha. Vai ser alguma coisa dela. Se não sai nada, aí você já começa a desconfiar também, né? Você fala, pô, a pessoa que está na vida pública, ela não aparece em nada, ela não tem nenhuma representatividade, não tem histórico, né? Então você vai enxergar. Aí você coloca na inteligência artificial, ranking dos deputados. Se o cara já foi deputado, o que ele fez durante esses 4 anos? Então, aí você cobra. Aí a população, quando começa a cobrar resultado de fato da representatividade popular, aí o Brasil é um Brasil diferente. Não precisa entrar nos órgãos públicos e destruir, botar fogo, nada disso. A democracia é feita nas urnas. Você tem que votar. É isso que é democracia. Não, mas a ideia que eu passo para todo mundo que eu conheço é assim: é uma ideia. Para todo mundo que quiser ser candidato, deveria, mesmo sendo uma pessoa do povo, deveria fazer uma faculdade que seria gratuita de ciências políticas, entender o que ela vai fazer lá dentro. Então, o prefeito ele tem que saber o que ele está fazendo, o vereador tem que saber o que ele vai fazer, o deputado tem que saber qual que é o papel dele, o presidente, assim vai. E aí você faria essa faculdade pública, os melhores alunos da faculdade, né? Porque a pessoa não importa de onde ela veio, importa para onde ela está indo. Se ela quer realmente aquele cargo, é importante ela se dedicar àquele, como você se dedicou a tudo que você fez na vida. O Então, problema é que nós temos um caderno que chama Carta Magna, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ela fala, no artigo 5º, que todos são iguais, né? Então, a igualdade de pessoas. E a política, se qualquer brasileiro nato pode ser candidato. então, eu só estou falando que quando você fala que tem que ter uma faculdade, você tem que mudar a Constituição Federal. Exatamente. Porque ele não capacita, ele não fala que qualquer pessoa, brasileiro nato capacitado. Ele fala qualquer brasileiro nato que saiba ler e escrever. Então, mas a gente tem políticos que não sabem ler nem escrever que acabam indo para a política. Mas é o que aconteceu com o Tiririca, né? Porque ele teve que fazer a prova para ver se ele sabia ler e escrever. Ele sabia ler e escrever o nome dele. É assim. Porque a Constituição Federal ela é clara. Então, para você criar uma faculdade de políticos, você precisa mudar a Constituição Federal, senão é impossível. Aí é achismo, ele vai viver de achismo. Não, ele tem que viver de resultado. Sim. E o político que está ali, não interessa para ele mudar a Constituição para isso. Mas vamos fazer então a lei da ficha limpa, que foi isso? Tantas assinaturas, você consegue fazer uma lei? Pô, pode fazer, ou pode fazer também promover um referendo, plebiscito para mudar a Constituição Federal. Sim. Mas a gente tem essas cláusulas que são pétreas, principalmente o artigo 5º, que fala sobre a pessoa humana, a liberdade, a igualdade, um monte de coisa. Então, não, mas eu acho assim que a gente tem que ir mais além. A gente sabe que, por exemplo, a Constituição é importante ser mudada em pontos que sejam beneficiários para todos, né? Então é importante pessoas capacitadas estarem em cargos que são importantes para todo mundo, né? Uma outra visão. Se a gente quer que o Brasil seja um país que realmente cresça, é importante a gente começar a olhar para isso. Eu não estou falando que a gente vai mudar a Constituição com a nossa conversa, mas você estando lá no meio é até uma maneira de você falar isso para as pessoas. Né? O ideal é isso. Você não precisa discriminar. Sim. Você não vai chegar, por exemplo, e discriminar um analfabeto ou uma pessoa menos esclarecida. Sim. E achar que ela não vai ter condição de assumir um pleito político. Entendeu? É diferente dos cargos de ministérios, que você tem que ter currículo, experiência, etc. Tal. Mas para ser político, infelizmente, não tem isso na Constituição Federal. Mas
O povo, por si só, consegue enxergar aquele que vai ser líder. E se esse líder que você votou não foi condizente ao que você esperava como expectativa, é só mudar o voto. Isso é que muda a nação, entendeu? E, assim, tem muitas falhas no nosso país, mas os políticos hoje também, Você acha que eles estão mais conscientes? sim, eles melhoraram muito, porque o dinheiro em espécie também acabou, praticamente, né? Essa, toda essa organização da Receita Federal, dos bancos, de prestarem conta, então tá mais difícil você comprar voto, né? Então, e outra, a comunicação está chegando muito mais fácil também na casa das famílias menos esclarecidas. Eu acho que com o tempo nós vamos amadurecer. Nós somos um país jovem, né? Nós temos que trabalhar muito essa questão da gestão, cobrar dos políticos uma gestão melhorada dos recursos, porque eles também recebem as emendas parlamentares, é importante para eles. Mas eu acho que assim, a gente tem que valorizar aqueles políticos que fazem. E fazer a política ao contrário. Quando for falar de político, colocar aqueles que fazem coisas boas. Para dar o quê? Esperança para o povo de que tem pessoas boas na política, não só ruins. Porque a gente está falando de muita gente envolvida na política, não é possível que todos são ruins, né? Eu tenho um exemplo disso que é o meu senador, o Isalci Lucas. Ele é um senador que contador, ficha limpa, trabalha. Quando eu fui montar a lei do Investe Brasil com ele, nenhum momento ele falou de nada, ele só falou de transparência, de lealdade, que tipo de ação que eu faria para o país. E aí ele colocou com sabedoria a relatoria do Senado, foi o autor da lei junto com a gente, e essa lei foi aprovada por unanimidade. Por quê? Porque ele é um senador diferenciado e que acredita no desenvolvimento do país. Então, ele vai acreditar em coisas boas e ele não vai colocar o dinheiro na frente de nada. Até porque os senadores recebem o salário deles, eles têm uma articulação política, eles representam o povo. Então, a figura do Senado, a figura do deputado, a figura do vereador, a figura de qualquer entidade pública é representar a população. E se você for um executivo do poder público, você tem que fazer gestão pública. É isso. Não tem muito segredo, né? Eu sempre falo que eu conheço vários políticos, alguns políticos e políticas que são pessoas muito do bem e que se você fala que o sistema é esse, que nada pode ser mudado, é você que está criando essa realidade que não é nada boa, né? Vamos pegar uma mensagem, então, do Dalai Lama, Priscila. Tem uma frase que eu gosto do Dalai Lama, que ele fala muito assim: acredite em Deus, mas tranque seu carro. Então, nem sempre Deus é a resolução dos conflitos, você tem o livre-arbítrio, né? Sim. Vamos ver uma mensagem do Dalai Lama. Quando temos de optar entre a nossa própria felicidade e de outra pessoa, e optamos pela dela, estamos demonstrando bondade. Olha, tem a ver com o que a Priscila. Eu sempre falo que não importa a carta que tira, não importa o tarô, não importa a maneira como a gente vai finalizar o programa, sempre tem uma frase que tem a ver com o que os convidados falaram. E a Priscila falou que ela vai focar agora no bem público, né? Você falou que você vai focar na gestão pública, né? Agora, eu vou tirar aqui uma cartinha de cura vibracional prática. Tá ficando boa ou não? Já tá na hora. Porque rosquinha, se tiver queimada, queimou a rosca. Aí é outro programa. Deixa eu lá olhar. Senão a minha parte tem que ser bem feita também. Exatamente. Vai que ela queima a rosca. Legal isso, ó, tudo bem colorido. Não conhecia. Cura vibracional prática. Olha que bacana. Todo colorido. E aí, se a Priscila tem outra reunião daqui a pouquinho, ela leva pro amigo dela na reunião. Ó, meu amigo da ONU, hein, Jorge? Tá vendo? Jorge, eu tô chegando aí, Jorge. Ela vai ter uma reunião com uma pessoa importante e aí ela vai levar esse carinho para esse amigo dela. Vamos ver, você tirou uma carta daqui? Tirei. Não tirei. Não tirei. Eu achei interessante. Aqui.
Nossa, gente, olha que saiu. Iluminação. Opa! 81 é a busca que eu tenho na vida, deve ser a busca que a Priscila tem também, porque ela percorreu caminhos muito parecidos com os meus, com relação a reiki, radiestesia, toda essa parte de questões holísticas, que nada mais são do que uma busca pela expansão da consciência. Deixa eu ver aqui. Esse livro é meio confuso. E, tá vendo? Ó, 72. 70. Esse livro ele é meio ao contrário. Para até chegar no lugar certo, demora um pouquinho aí para chegar. 70. Achei. Iluminação. Vamos ler. A iluminação é a opção de se purificar a ponto de ver que não existe nenhuma separação na natureza nem no espírito. Você falou muitas vezes de purificação, né? Durante a nossa conversa. Cada fóton contém todos os outros fótons, mas na iluminação eles se irradiam como sóis e estrelas no interior da mente humana. Dê atenção a tudo que você vê, percebendo que todas as coisas são um tudo indiviso. E esse todo é feito apenas de luz e amor, nada mais. Sinta, abrace e contemple a luz-amor até que você se torne luz-amor e fique totalmente iluminado. Para isso, é preciso liberar tensões, antagonismos e dificuldades. Mantenha a consciência vigilante, mas descontraída, confiando na unidade. Neste momento, você confia plenamente na unidade. Você está iluminada. Que é aquilo que a gente falou de Deus, de você estar em Deus. Deus está com você o tempo todo, mas você acabou se tornando uma pessoa com mais fé depois de todas as dificuldades e desafios que você passou na vida, né? Pode optar agora por ser inteira. Ilumine-se, visualize sinta a iluminação como a luz interior da consciência centrada no coração. A iluminação diz: brilhe interiormente, lembre-se, você é um com a fonte do sol. Transforme a opacidade em transparência e derreta os obstáculos no fogo da consciência. Afirmação: eu me torno luz, amor, vem da verdade abençoada e o todo em tudo que vejo. Que lindo. Lindo. Quer tirar uma foto? Quero. Gente, a gente vai terminar por aqui o programa. Daqui a pouco Nós vamos provar a rosquinha. A gente vai provar a rosquinha antes e ela vai levar uma lancheirinha para uma pessoa da ONU. Para o meu amigo da ONU, para minhas filhas, porque a gente tem que dividir a rosquinha aqui, viu? Sim, tá bom, gente. Só não podemos comer a rosquinha queimada, viu? Não queimou, não queimou. Não queimou não, né? Tá bom. Beijo e até a próxima entrevista. Gratidão, viu? Obrigada por vocês estarem com a gente até esse momento, que eu acho que foi importante para todo mundo. Conhecimento, nada... Nunca é perdido, né? Sempre tudo é conquistado, exatamente. Muito bem, obrigada. Tamo junto, minha amiga. Adorei. Beijo.